Oi, senhores, boa noite. Já postei lá na pré-aula um vídeo introdutório dando todas as instruções, né? E aí agora a gente vai passar de fato para a aula, que é trabalhar, como eu falei com vocês, a parte dos juros simples efetivamente no cálculo, porque até agora a gente fez só um preparo. Então, nosso tema aqui é juros simples e a gente vai trabalhar com a parte do cálculo. Eu tentei fazer uma gravação que eu estava aparecendo e aí eu projetava na tela de uma televisão. Mas aí na tela da televisão vocês não vão conseguir enxergar. Então, algumas vezes eu tenho marca-texto aqui que é fácil da gente marcar, né, para vocês, para destacar, mas pode ser que às vezes vocês vejam minha mão aqui, porque eu vou estar apontando aqui só para dar maiores instruções, mas tranquilo, certo? Então, bora lá. Isso nós já vimos nas aulas, eu quero retomar com vocês, porque uma vez que a gente vai passar para a parte do cálculo, a gente precisa de fato aí entender quais são os elementos obrigatórios no momento de calcular os juros, tá? Então eu já falei, vou repetir com vocês, que a questão do capital é representado pela letra C, e num enunciado, quem que é o capital? É o valor da operação, é o valor presente. O que é o valor da operação? É o valor do empréstimo ou o valor do investimento, da aplicação financeira que a pessoa está fazendo no problema, tá? Taxa de juros, isso a gente já trabalhou e já calculou algumas coisas nas duas últimas aulas. É representado pela letra I, é o valor em percentual. Então, o exercício enunciado sempre vai te dar uma taxa de juros em percentual, e é aquela coisa, você tem que ver se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo, que é aquilo que eu comentei na última aula que eu postei. Se a taxa é ao mês, o prazo tem que estar em meses. Se a taxa é ao dia, o prazo tem que estar em dias. Se a taxa é ao ano, o prazo tem que estar em anos. E se não tiver, a gente tem que fazer o cálculo lá de conversão, tá? E também não esquecer que a taxa, independente de ter que converter ou não, ela é dada em percentual. E aí você não pode esquecer de fazer aquela divisão por 100, porque na fórmula a gente vai usar em decimal e hoje, daqui a pouco vocês vão ver isso daí, tá? E o prazo? Toda operação financeira ela tem um prazo que é representado pela letra M. Esse prazo também pode ser em dias, meses ou anos. E os juros, que nós já trabalhamos isso, vocês têm no caderno, não é a mesma coisa que taxa de juros. Toda vez que se fala em calcular os juros, eu quero saber o valor em reais de acréscimo. Quanto a pessoa vai pagar de juros, ou seja, o quanto ela vai pagar a mais no empréstimo ou quanto ela vai receber a mais numa aplicação financeira, tá? Então esses são os elementos que vão compor inclusive a fórmula matemática. Só que antes disso, vamos entender um pouquinho qual que é o conceito do juros simples. Quando eu falo em juros simples, a ideia é sim uma coisa mais simples. Então eu estou dizendo para você que eles são calculados sempre sobre o valor inicial da operação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu der um problema no qual eu falo para vocês, Fábio fez um empréstimo de R$ 5.000 a uma taxa de 1% ao mês durante 3 meses. Quanto ele vai pagar de juros? Então, como que funciona? Primeiro mês, o sistema de juros simples calcula 1% em cima de 5.000, que é o valor da operação. Segundo mês, de novo ele vai calcular 1% em cima de 5.000. Terceiro mês, de novo, mais uma vez, ele vai calcular 1% em cima de 5.000. Por quê? O próprio nome desse sistema de capitalização já está dizendo, ele é simples. Eu calculo sempre em cima do mesmo valor inicial da operação. Ok? E aí a gente vai ver na parte do cálculo. Qual é a aplicação do juros simples? No mercado financeiro, não é que ele não é muito utilizado. Basicamente, ele é utilizado em cálculo de multa de boleto e de imposto, né? Então, trazei o pagamento de um boleto. O cálculo é feito em cima do valor do boleto, então é juros simples. Juros de utilização de cheque especial, então o cheque especial no sistema bancário, ele utiliza esse sistema de cálculo. Desconto bancário é um assunto que a gente vai ver, tá? Então, mais para frente eu vou entrar com vocês na parte do desconto bancário e também ele utiliza o sistema de juros simples, tá? E eu coloquei dentre outros porque depende muito da operação. Normalmente o juros simples ele é utilizado em operações que a gente chama de curto prazo, até 30 dias. Quando a gente for trabalhar com juros compostos, aí vocês vão ver que o sistema é diferente, aí cai naquela situação, qual é o melhor? Não tem o melhor, tá? Eu tenho características diferentes que cada operação determina a utilização do simples ou do composto, tá? E falando em cálculo, apresentar para vocês as duas fórmulas. Fórmulas, como eu já falei para vocês desde o início, não precisam ser decoradas. Elas estarão disponíveis para vocês, tá?
Então, toda vez que pedir para você calcular os juros, você precisa ter o capital, a taxa, lembrando que ela tem que ser na forma decimal, e o prazo. Tá? Então, eu vou te dar 3 informações, e isso é uma multiplicação, capital vezes a taxa vezes o prazo. Ok? E o montante, que nós já discutimos também o conceito de montante, que é o valor total. Que valor total? É o capital mais os juros. O valor do empréstimo mais os juros que o cara vai pagar, ou o valor da aplicação mais os juros que o cara vai receber. E aí aqui eu coloquei só o significado dessas siglas, mas vocês já têm essas siglas no caderno. E aqui é um lembrete que eu coloquei, que a taxa de juros é dada em percentual, porém deve sempre converter para decimal. Estou sendo repetitivo de propósito porque é uma coisa que vocês acabam errando muito, tá? E aí vamos começar a resolver exemplos, dos mais simples até a gente avançar um pouquinho mais. Vamos ler então um pouquinho esse primeiro exemplo, que ele está dizendo o seguinte: uma pessoa tomou emprestado R$ 8.000 a uma taxa de juros simples de 6% ao mês, para pagar após 3 meses. Determine o valor dos juros e o total a ser pago. Primeira coisa, o exercício fala de juros simples e é ele quem tem que dizer isso para você, não é você que tem que adivinhar. Tá? Então, todo problema de juros simples vai vir essa informação que o sistema de cobrança de taxa é o juros simples. Segunda coisa, primeira leitura é leitura dinâmica. Você tem que ler uma segunda vez e começar a extrair as informações. Então, uma pessoa tomou emprestado R$ 8.000. R$ 8.000 é o valor da operação, certo? Se R$ 8.000 é o valor da operação, separa aqui. Ele é o seu C, que é o capital, tá? Percebam que eu nem coloquei o pontinho de 8.000 aqui, porque na calculadora a gente não põe o ponto. A gente só vai usar o ponto na calculadora quando for trabalhar com decimal, casa dos centavos ou números quebrados, tá? Aí, continuando. Há uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Pego essa informação. 6% ao mês é a taxa é o I. Então, 6%, certo? Para pagar após 3 meses. 3 meses é o quê? É o prazo da operação, é o seu N. Então, N igual a 3 meses, certo? E aí eu te dei o capital, o valor da operação, a taxa e o prazo. E ele fala, ó, determine o valor dos juros, ou seja, determine o J, e o total a ser pago. Total a ser pago é o M, tá? Então, sempre faz a extração dessas informações. Eu aqui, ó, esse detalhe que eu estou colocando aqui, na lousa eu também sempre coloco. Então, antes de resolver o problema, eu sempre tiro as informações que o problema me deu e coloco o ponto de interrogação nessas duas que ele não me deu, que é o que ele quer, tá? E aí, antes de começar o cálculo, primeira verificação. A taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo? Taxa ao mês, prazo em meses. Ah, estão. Ok, não precisa fazer nada. Agora, na fórmula, a taxa ela não tem que ser colocada em decimal, então você vai pegar o seu 6% e dividir por 100. Até trouxe aqui, ó, deixa eu mudar para a calculadora, literalmente é 6 dividido por 100 igual 0,06. Certo? E aí você vai lá e coloca os dados, ó. J igual C 8.000 vezes I, que é 0,06, que você fez a conversão, vezes o prazo, que são 3 meses, tá? Então aí você pega a calculadora e vai fazer 8.000 vezes 0,06 vezes 3 igual. Sua resposta final aqui vai ser R$ 1.440, certo? Então, o valor dos juros dessa operação de empréstimo para 3 meses vai ser de R$ 1.440. Só que ele quer o valor dos juros e o total a ser pago. Total é montante. Qual é a fórmula do montante? O valor da operação, que é o capital, mais os juros. Conta de mais super simples, ó, pessoal. 8.000 é o capital, que é o valor da operação, mais 1.440, que é o valor dos juros, que a gente acabou de calcular. Então, 8.000 mais 1.440... nem precisa da calculadora, né? Mas 9.440, tá? E como é um problema de matemática, resposta. Apesar de não estar na forma de pergunta, ele está falando para você determinar o valor dos juros a ser pago. Então, o valor dos juros é de R$ 1.440 e o total a ser pago é de R$ 9.440. Num problema, eu poderia perguntar só o valor dos juros ou os dois, como ele fez aqui. Ok? Certo? Próximo exercício. Bora lá.
Esse exercício, ele é tão simples como o outro, tá? Só que ele vai usar o termo da entrada. Então, a gente, quando às vezes faz pagamento e vai parcelar ou vai financiar alguma coisa, às vezes a loja exige para a gente pagar uma entrada. Então, a entrada é o valor no ato, né? Você já vai descontar esse valor. Então, ele está dizendo para você o seguinte: uma pessoa realizou uma compra de R$ 900, ela irá dar uma entrada de metade do valor da compra e irá pagar o restante após 20 dias a uma taxa de juros simples de 0,85% ao dia. A. Quanto ela irá pagar de juros? B. Qual será o valor total dessa compra? Esse exercício, a pergunta é a mesma do outro. A única diferença é que ele separou entre A e B, tá? Volta e extrai as informações. Então, eu estou dizendo para você, uma pessoa realizou uma compra de R$ 900. Certo? Ó, então no seu C, coloca lá os R$ 900. Ela irá dar uma entrada de metade do valor. Bom, se a compra custa R$ 900, ela vai dar metade. Metade de 900 é dividido por 2, certo? Então é 450. Então, ó, é como se você foi, por exemplo, na Casas Bahia, custava 900, mas você tem que pagar uma entrada de 450. Então, 900 menos 450, que é a entrada, o valor que você vai financiar é só de 450. Então, esse que é o seu capital, tá? Aí, continua. Prazo, 20 dias. Então, seu N é 20 dias. Taxa de juros simples de 0,85% ao dia. Eu quero o J, eu quero o M, que é a letra B, tá? Então, primeira verificação, taxa e prazo estão na mesma unidade de tempo? Taxa ao dia, prazo em dias. Ok, está na mesma unidade de tempo. Agora, converta essa taxa de juros para decimal. Pega a calculadora, coloca lá 0,85 dividido por 100 igual 0,0085. Então, ela está convertida aqui, tá? E faz a substituição. J é o que você quer, igual, capital é 450, que eu já expliquei que a gente descontou a entrada, vezes o I, que é 0,085, vezes o N, que é 20. Se você fizer, pega a calculadora, 450 vezes 0,0085 vezes 20 igual 76,5, que como é dinheiro, é R$ 76,50, tá? Então, ela vai financiar R$ 450 para pagar daqui a 20 dias. Então, com esses juros de 0,85% ao dia, ela vai pagar R$ 76,50, tá? Então, qual vai ser o valor total dessa compra? Ou seja, o valor total da compra é entrada mais o valor que ela vai financiar, mais os juros. Então, o montante vai ser o quê? Os R$ 900, que já é o valor da compra com entrada, mais os juros. Então, o valor final é de R$ 976,50. E aí eu redigi as duas respostas. Da letra A, ela irá pagar de juros R$ 76,50. E a letra B, o valor total da compra será de R$ 976,50. Ok? Certo? E aí a gente parte para um terceiro exemplo, que é a mesma coisa, vai pedir para vocês calcularem o valor total, o valor dos juros e o valor total a ser pago, só que só vai ter um detalhe, que é com base inclusive da aula postada anteriormente. Olha o que ele está falando aqui. Uma pessoa tomou emprestado R$ 5.000 a uma taxa de juros simples de 39% ao ano, para pagar após 2 meses. Determine o valor dos juros e o total a ser pago, ou seja, ele quer que você calcule o J e calcule o M, tá? Vamos ler de novo e extrair as informações. Uma pessoa tomou emprestado R$ 5.000, R$ 5.000 é o valor da operação, então é o meu capital, meu C, há uma taxa de juros simples de 39% ao ano, então meu I, 39% ao ano. Para pagar após 2 meses, é o prazo, então meu N são 2 meses. Certo? C, I, N. Olha lá, para calcular. C, I, N. Ok? Só que primeira verificação. Taxa e prazo estão na mesma unidade de tempo? Taxa está ao ano e prazo está em meses. Não está na mesma unidade de tempo. Então, você vai ter que fazer a conversão de taxa equivalente. O que você tem que pensar? Bora lá. Ó, eu tenho uma taxa anual
e preciso transformar em mensal. Esquece essa história de 2 meses, de multiplicar por 2. Nem se preocupa com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é o seguinte: a minha taxa está em ano e meu prazo está em mês. Não pode. Então você tem que converter de ano para mês. Como? Um ano tem 12 meses. Então você vai pegar o seu 39, olha lá, 39% ao ano, dividido por 12 meses, igual. Então a sua taxa passa a ser de 3,25% ao mês. Essas duas taxas elas são iguais. A diferença é que essa aqui é para um período anual e essa aqui é um período mensal, certo? E aí o que você vai fazer aqui, ó? Não esqueça, 3,25% ao mês. Pega o 3,25 dividido por 100 igual 0,0325, porque é na forma decimal que você vai usar a taxa, tá? E aí você já tem o C, já tem o I convertido, já tem o N, joga lá para a fórmula. J igual, quem é o C? 5.000. Quem é o I? 0,0325. Quem é o N? É o 2. Então você vai pegar a calculadora, 5.000 vezes 0,0325. Errei aqui, ó. Deixa eu só trazer de novo. 0,0325 vezes 2 igual. Então, seus juros ele vai ser de R$ 325. E aí determine o valor total a ser pago, é o montante. O valor é de 5.000 mais R$ 325, que é os juros. Meu montante vai ser de R$ 5.325. E estou colocando a resposta, então. O valor dos juros é de R$ 325 e o total a ser pago é de R$ 5.325. Ok? O que é diferente desse exercício para os outros que nós resolvemos? Que a taxa e o prazo não está na mesma unidade de tempo. Então eu tive que usar aquela aula passada, que eu postei lá na semana passada, que só tem áudio, né? Na apresentação do PowerPoint, e tive que fazer aquele processo de conversão. Então vocês sempre têm que estar atento a isso. Lê o exercício, tira as informações como eu fiz aqui, igualzinho eu estou fazendo que eu faria isso na lousa com vocês. Analisa se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Se estiverem ok, manda bala. Se não tiver, converte. E o mandar bala não esqueça de pegar essa taxa e dividir por 100 para ela virar decimal. Aí vocês calculam de acordo com o que ele pergunta. E aí depois vocês vão lá e põem a resposta final. Ok? Tá? E aí para finalizar, eu separei esse exercício da lista 1. Então só lembrando, a lista 1... eu já pedi para vocês na aula anterior fazer o exercício 1, que vocês também têm essa matéria no caderno, e deixei já o gabarito. Pedi para vocês fazerem o exercício 2, que é sobre taxa equivalente, e já deixei o gabarito. E na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios, se eu não me engano é o 3, o 5, 11, 14 e 15, mas vai aparecer aí na aula ao longo identificado como sendo da lista. E aí depois os outros eu vou pedir para vocês fazerem e já vou soltar o gabarito lá na pós-aula da unidade 1, seção 2, tá? Então assim, dá uma lida nesse exercício, pausa o vídeo, tenta fazer e aí põe o play e vê se você acertou, tá? Então, e esse exercício também eu tirei do livro lá do KLS, então esse exercício também tá no livro e tá naquelas questões de pré-aula e pós-aula que vocês têm que fazer, tá? Só lembrando, tudo aquilo que tem de pré-aula, que são 3 exercícios, web aula e a pós-aula é o que vocês já teriam que ir fazendo, independente do nosso formato de aula estar sendo adaptado por conta de todo esse problema, tá? Bora lá. Uma pessoa tomou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês para pagar após 2 meses. Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Aqui, ele não falou para você calcular os juros, ele já pediu o valor total que vai ser pago do empréstimo. Só que para eu saber quanto que eu vou pagar do empréstimo, eu preciso saber qual é o valor dos juros. Então você vai ter que calcular o J do mesmo jeito, tá? Então lê de novo e tira as informações. Uma pessoa tomou emprestado R$1.000. Se ela tomou emprestado é empréstimo, R$1.000 é o valor da operação, é o C. Identificou que é juros simples, porque o exercício tem que dizer, você não tem que adivinhar. Então é uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Então taxa de juros é o meu I. Para pagar após 2 meses. 2 meses é o prazo, então meu N são 2 meses, certo? Determine o valor a ser pago. Então ele quer o M, só que é o que eu falei, você tem que calcular o J do mesmo jeito,
tá? Primeira verificação, qual que é? Isto, se você falou verificar se o prazo e a taxa estão na mesma unidade de tempo. Deixa eu colocar um pouco o dedo aqui, ó. Minha taxa, 4% ao mês. Meu prazo, 2 meses, ao mês e mês. Ok, tá certo. Só que não esqueça, converter a taxa de juros para decimal. Então, você tem 4 dividido por 100 igual 0,04, que é 0,04, tá? Digita as informações. Quem é o C? 1.000 vezes 0,04 vezes 2. Ó, aquilo que eu falei, o 1.000 a gente não coloca 1,00. Assim como a gente teve um exercício de 8.000, não é 8,00. 1.000. Se a calculadora colocou o ponto, ok, tá? Eu não digitei o ponto. Pode perceber que aqui, deixa eu ver se tem como voltar. Ó, tudo que eu digito aparece, ó. 1, 0, 0, 0. Vezes, ó lá, 0,04 vezes 2 igual. Então, o meu juros... Opa, aqui, queria sair da tela. O meu juros, ele é de R$80, certo? Então, qual vai ser o valor total pago pelo empréstimo? 5.000 não, 1.000 mais 80, que é o valor dos juros, 1.080, e a resposta, o valor a ser pago pelo empréstimo, será de R$1.080. Ok? Todos esses exercícios que eu estou postando aqui seriam os exercícios que nós faríamos em aula, que vocês teriam no caderno, tá? Não entendeu? Volta. Em horário de aula eu estou conectado, porque se vocês virem lá, perceberem, lá na plataforma vocês têm uma opção de mandar e-mail. E aí, se vocês forem me mandando e-mail, eu vou respondendo na medida do possível durante a aula. Só que assim, gente, se muita gente mandar e-mail, né, eu demoro um pouquinho mais. Ok? Certo? Vamos fazer um intervalo que vai vir uma parte 2 desse vídeo. E essa parte 2, porque a gente calculou por enquanto só o J e o M, juros e montante. Muitas vezes o exercício pode pedir para você calcular o C ou o I, que é o capital e a taxa. Eu vou fazer na parte 2. Vamos fazer de conta que é um intervalo de 20 minutos e a gente volta. Até mais. Tchau.